Olá, pessoal. Vamos aqui à resolução da segunda aplicação da Prova Paulista 2023, versão para os alunos do terceiro ano do ensino médio, prova do tipo 1, tá? Sempre aqui no canal eu vou usar a prova tipo 1. Se você fez outra prova, muda a ordem das questões, mas elas são as mesmas, tá? Então, para efeito de resolução aqui, sempre esse tipo de prova vai estar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar o caderno de prova e o gabarito oficial da Unesp. Vamos pegar aqui a prova, pessoal, começando pela questão 24, que é uma questão que na verdade está ali no meio das questões de geografia, mas eu vou comentar essa questão. Primeiro porque até não entendi muito por que ela está aqui como uma questão de geografia, né? É porque tem um mapa, talvez, uma coisa. Mas assim, o tema da questão é um tema próprio da história, que é, né, o tráfico negreiro. Então a gente tem aqui um mapa com os sudaneses em amarelo, né, os bantus em vermelho, e ali as rotas de tráfico negreiro, né, tanto para o Brasil, né, a maioria delas, como a rota que levava para América do Norte, né, e América Caribenha, ali você vê Cuba e o Haiti também como portos. E aí você tem lá o mapa, examine a escravidão, né, as rotas, beleza, você vê em duas etnias basicamente aqui, e aí você tem o seguinte tópico, ó. O fluxo da população escrava para as Américas, conforme a indicação do mapa, foi provocada pela movimentação forçada que é denominada, tá? Expatriação africana, resultado da dispersão cultural intensificada no período colonial. Transumância africana, decorrente da movimentação forçada de pessoa. Diáspora africana, constituída por diferentes grupos étnicos, nomadismo africano, provocado pelos conflitos territoriais de origem étnico-tribal, ou migração sazonal africana vigente durante a legalidade do comércio escravagista. Bom, vamos aqui para duas formas de você resolver essa questão. A primeira, se você está familiarizado com o termo, com o tema, né, você saberia que hoje se trata o tráfico negreiro em termos de uma diáspora africana, ou seja, a dispersão de várias populações, né, de vários grupos étnicos, ou seja, de várias matrizes culturais diferentes, pelo continente americano. Bom, a gente não poderia falar da questão de ser um nomadismo, porque não é um movimento realizado, né, como parte das práticas dos africanos, e nenhuma migração sazonal, né, porque não há migração temporária, né. Então é essa questão, né. Os outros termos aí são próprios da geografia mesmo, né, mas você hoje trata, né, essa movimentação forçada de pessoas, por exemplo, que está aqui no item B, dentro do conceito de diáspora africana, porque é uma movimentação, né, uma migração que foi exclusivamente africana e provocada por uma relação econômica, né, que é o tráfico negreiro. Então, quer dizer, ela tem componentes muito particulares, por isso que a gente não compara com outros processos migratórios que ocorreram e continuam ocorrendo pelo mundo, tá? Por isso que é um conceito bastante peculiar da diáspora africana. Imagino que não tenha sido muito difícil de resolver essa questão. Aí aqui de fato a gente tem o restante da prova de geografia, até chegarmos aqui à primeira questão de um bloco de questões totalmente de história. Leia o texto para responder a questão. Questão 28, ó. No lugar do rei cuja onipotência se exerce sem controle e sem limite, no recesso de seu palácio, a vida pública grega pretende ser o objeto de um debate público, em plena luz do sol, na ágora, na parte de cidadãos, da parte de cidadãos definidos como iguais, e de quem o Estado é a questão comum. No lugar das antigas cosmologias associadas a rituais reais e a mitos de soberania, um pensamento novo procura
estabelecer a ordem do mundo, relações de simetria, de equilíbrio, de igualdade entre diversos elementos que compõem o cosmos. Bom, texto lá sobre as origens do pensamento grego, né? Então ele está falando que ao invés de uma monarquia, você tem ali a Assembleia dos Cidadãos. Basicamente é isso. O texto descreve qual característica fundamental da vida política grega. Acrescentaria um detalhe, da vida política ateniense, né, galera? Influência mítica dos astros sobre a vida comum? Ele está falando de uma relação de astrologia? Não parece isso, né? Do agorismo baseado na não violência, né? Então, como tem a ágora, existe uma tese que é o agorismo. Republicanismo aberto à discussão pública, isso aí teria que ser o estabelecimento de uma república e tal. A democracia que atinge a todos os cidadãos. Ou aí, a tirania exercida de modo equilibrado. Bom, pessoal, aqui tem uma alternativa viável, mas é uma alternativa que a gente tem que fazer uma consideração sobre ela, que é o seguinte. Quando você fala que a democracia atinge a todos os cidadãos, você tem que lembrar, primeiro, que nem todo habitante da cidade é um cidadão. Então, as regras colocadas aqui no texto, de fato, elas garantem a igualdade de direitos de participação para quem era cidadão. A outra grande questão é que não estamos falando de um fenômeno que exista nas relações políticas da Grécia, né? Existe nas relações políticas da cidade-estado ateniense. Tá? Então, tendo essas ressalvas, é a alternativa D. Mas eu acho que tinha que ser mais... Claro, bota ali, né? Política ateniense, né? O que custa, né? Essa ideia de você generalizar, né? A Grécia a partir do exemplo ateniense eu acho bastante problemática. Bom, questão 29, ó. Leia o texto para responder a questão. A expansão do anarquismo foi rápida nas grandes cidades brasileiras nas primeiras décadas do século XX. Suas propostas encontraram receptividade entre os trabalhadores naqueles tempos em que o jogo político era exclusividade das oligarquias e praticamente inexistia qualquer proteção ao trabalho. Suas ideias eram difundidas por meio de congressos e por uma imprensa própria. Tá, então aqui está falando, né, do anarquismo no Brasil e pede aí para você comentar sobre esta ideologia, né? É exemplo de ideia que pode ser atribuída como central ao movimento anarquista. O combate cotidiano contra governo, patrões e os operários. Que já temos um problema. O anarquismo não combate os operários. Ele, inclusive, é uma das ideologias abraçadas pelo movimento operário, né? B. Luta para que o Estado fosse gerido pela classe trabalhadora. Posto que muita gente marcou essa. Mas quem faz essa defesa de um Estado governado pela classe trabalhadora e seus representantes são os socialistas marxistas, né? Os socialistas científicos, não os anarquistas. Inclusive, é este um dos pontos que faz com que o movimento socialista tenha uma ruptura no século XIX, separando, né, o que a gente convencionou chamar de anarquista, né, dos socialistas marxistas. A contestação dos direitos trabalhistas definidos pelo governo. Só que no início do século XX não há direitos trabalhistas para sequer serem contestados, né? A gente vive num mundo em que esse tipo de lei ainda não existe. D. Negação das formas de dominação e a supressão do Estado. Sim, né? A ideia da anarquia como a ausência do governo, na verdade é a ausência da estrutura de Estado burguês, né? Então aqui seria a alternativa D. Porque aí a abolição das relações de fraternidade social não, né? Continuariam havendo vínculos
entre os indivíduos, inclusive seria a partir destes vínculos que uma sociedade sem Estado poderia, né, se relacionar e se estruturar. Então, questão 29, alternativa D. Tá? Vamos aqui para a próxima página, em que nós temos uma questão até longa, mas bem legal essa questão aqui, ó. Leia os textos para responder a questão. Texto 1. A estrela do sesquicentenário, 150 anos da independência do Brasil, foi Dom Pedro I. Encabeçada pelo general Emílio Garrastazu Médici, a ditadura militar conseguiu trazer para o Brasil os ossos do imperador, após negociações diplomáticas com a ditadura de Portugal, onde ele estava sepultado. Do Rio de Janeiro, o caixão foi levado para todas as demais capitais brasileiras. Em cada cidade participou de desfile e ficou exposto a algum prédio público para visitação de pessoas. As comemorações do sesquicentenário foram encerradas em São Paulo. Em 7 de setembro, o monarca foi sepultado com todas as honras na cripta imperial, às margens do riacho, onde, exatos 150 anos antes, ele gritou independência ou morte. Bom, para quem conhece ali o Museu do Ipiranga em São Paulo, né, tem um monumento ao Dom Pedro I logo na frente, né, do museu. Hoje é uma rotatória ali, onde passam os carros, e ele está sepultado ali, né? Bom, aí o segundo texto fala da forma, né, como se comemorou os 200 anos, com o coração de Dom Pedro I vindo para o Brasil, né? Porque ele era preservado fora do seu corpo. Bom, na manhã da segunda-feira, para as comemorações do bicentenário da independência, o recipiente com órgão embalsamado do antigo imperador pousou na base aérea de Brasília em uma aeronave da Força Aérea Brasileira, FAB. Em uma viagem cujas despesas foram assumidas pelo Brasil, é a primeira vez que o coração deixa Portugal desde a morte de Dom Pedro I em 1834. Bom, inclusive tinha uma proposta maluca, beirando a necromancia, de tentar colocar o coração junto do corpo. As ideias originais dessa cerimônia com o coração de Dom Pedro I conseguiam ser muito piores do que o que foi no final. A partir dos textos, seus conhecimentos, é correto afirmar que o coração do monarca permanecerá em Portugal, onde Dom Pedro IV, né, que é o título dele em Portugal, é considerado o libertador que derrotou as tropas napoleônicas. Não, porque a família real portuguesa só retorna a Portugal depois da derrota das tropas napoleônicas, e Dom Pedro I só vai assumir o trono de Portugal, né, na abdicação dele aqui do Brasil, quer dizer, só em 1831. Não tem nada a ver com tropas napoleônicas. Os governos brasileiros em 1972 e 2022 assumiram a defesa de ideais democráticos presentes desde a proclamação da independência. Bom, totalmente errada essa questão, né? Primeiro, que em 72 o Brasil viveu uma ditadura militar, né? Do qual o presidente em exercício em 2022 era saudosista. Então, já anula essa possibilidade de estarmos referindo a governos que assumiam defesa de ideais democráticos, né? E não existe democracia no Brasil assim que o Brasil se torna independente, né? Nós somos uma monarquia por praticamente todo o resto do século XIX, então também está errado. C. As duas comemorações, sesquicentenário e bicentenário, compartilham da mesma liturgia dos valores portugueses. Só que aí que tá, não, o personagem em questão é português, mas ele é exaltado como herói nacional, herói brasileiro, né? D. A celebração de datas nacionais visa fornecer discursos de poder e direcionar uma interpretação do passado. Sim, né? Porque você valoriza determinados agentes em detrimento de outros. Por exemplo, no caso, associando a imagem da independência como algo de mérito individual do imperador Dom Pedro I, né? E a comemoração do bicentenário e a ocorrida há 50 anos valorizam diferentes heróis nacionais. Não, valorizam partes diferentes do corpo do mesmo herói nacional. Que beleza. Bom, continuando aqui, vamos à questão 31.
falar mais um pouquinho de ditadura, né? Mas agora da Argentina. Os ministros da Cultura do Mercosul reconheceram nesta sexta-feira, dia 2, o Museu Sítio de Memória ESMA, Escuela de Mecânica de la Armada, como Patrimônio Cultural do Mercosul. A aprovação ocorreu durante a 14ª reunião de ministros da Cultura do Mercosul em Buenos Aires, Argentina. O ministro de Direitos Humanos da Argentina, Horácio Pietarga Corte, disse que este foi o primeiro prédio destinado à memória das vítimas da repressão argentina e explicou: entendemos que o sítio ESMA como um lugar emblemático do que foi a ditadura militar, não somente para a Argentina, mas para a região. É para toda a América Latina e os mais de 300 mil presos e desaparecidos. Então é um prêmio à luta, à resistência, àquele familiar que ainda segue na luta pela justiça, pela memória e pela verdade. Tá? Texto lá do Ministério da Cultura do Brasil. Bom, vamos às alternativas. Sobre a ditadura argentina, 76 a 83, e seus desdobramentos, é correto afirmar que a Argentina permanece sendo o único país a ter criado um memorial sobre violações de direitos humanos ocorridas durante a ditadura militar. Não é verdade. O Brasil tem o Museu da Resistência lá em São Paulo, né? Recentemente, agora, nas minhas férias do meio do ano, eu estive no Peru, tem um museu também sobre violência de Estado e desdobramentos da violência da ditadura militar, embora seja um museu muito complicado, né, porque ele tem uma linha narrativa que suprime o início da questão ali ligado à ditadura militar, né, ele trata muito do período da redemocratização do país, que continuou sendo um período marcado por disputas muito violentas, mas existem outros museus do gênero, então a Argentina não é o único país a fazer isso. O Memorial da ESMA visa proteger contra o esquecimento a memória dos crimes do Estado contra a população promovidos pelos governos da junta militar. É isso, né? É um lugar de memória, é um lugar para não haver esquecimentos. Inspirou a repressão política ocorrida em outros países do Cone Sul, como Brasil, Chile, Paraguai, Equador e Panamá. Só que aqui não dá, porque a ditadura, por exemplo, do Brasil começou antes, em 64, a do Chile em 73. Então não dá para dizer que foi a ditadura militar argentina que inspirou esses processos, né? Sob a alegação de combater a subversão e a ameaça comunista, foi criada a Comissão Nacional da Verdade, que perpetuou torturas e desaparecimentos. Não, né? Comissões de verdade são processos de reparação histórica, né? De apontar os crimes cometidos durante esses períodos de governo de exceção, né? A ditadura militar argentina foi extinta a partir das exigências feitas pelo Mercosul e pelas Organização dos Estados Americanos. Também não, até porque o surgimento do Mercosul, né, é bem posterior ao fim da ditadura militar argentina. Então aqui na questão 31, né, que é sobre a ditadura militar argentina, alternativa correta, alternativa B. Vamos aqui para 32. É a da Guerra do Vietnã. Em 27 de janeiro de 73, a assinatura de um acordo de paz alimentou grandes esperanças. O pacto de cessar-fogo firmado em Paris deveria significar o fim da Guerra do Vietnã. Com o acordo, o então presidente americano Richard Nixon pretendia terminar a intervenção militar dos Estados Unidos na Indochina, que é a região que hoje a gente chama de Vietnã, né? O Laos e o Camboja também. Durante os próximos 60 dias, as tropas americanas serão retiradas. Temos que reconhecer que o fim da guerra só pode ser um passo em direção à paz. Nossa, Nixon, que bonito, né? Que legal. Né? Só que deu muito errado. Sobre a Guerra do Vietnã, é correto afirmar que esse conflito bélico ficou conhecido como Guerra de Trincheiras, pelo método tradicional utilizado pelos vietnamitas na defesa do seu território. Não guerra de trincheira é algo que a gente associa à Primeira Guerra Mundial.
A Guerra do Vietnã é a guerra de guerrilhas, porque os Estados Unidos combatiam pequenas unidades militares que não formavam necessariamente um exército regular. E aí faziam, né, emboscadas, atos, assim, dentro do que a sua precariedade de equipamento, né, permitia. Então, a guerra de guerrilhas. A opinião pública norte-americana se posicionou pela continuidade do combate, especial após o massacre de My Lai, cometido por Vietcongs. Então, na década de 70, a opinião pública americana já está contra a Guerra do Vietnã. Muito embora isso se dê mais pelo fato de muito americano morrer nessa guerra, do que pelo absurdo que foi feito, por exemplo, contra a população do Vietnã. Tá? Ou seja, é aquela indignação sobre aquilo que nos afeta, né? C. Apesar das declarações do presidente Nixon e da retirada de parte das tropas, a guerra se estendeu ainda por 2 anos, finalizando só em 75. Aqui eu não gosto desse tipo de alternativa, porque, putz, essa aqui é a alternativa correta. Realmente, a Guerra do Vietnã só termina em 75. Mas, nossa, é tanta coisa, né, para perguntar e é uma questão meio boba, né? Que se pega numa cronologia simples, né? Porque, olha só, o governo norte-americano desde 64 enviou suas tropas para obrigar a separação do país em 2 partes, norte capitalista e sul comunista. Na verdade, não, né? A ideia da Guerra do Vietnã é uma briga para reunificar o Vietnã. Porém, um lado querendo um Vietnã associado aos Estados Unidos e o outro lado querendo um Vietnã, né, associado a uma ideia de socialismo de Sudeste Asiático. Então, quer dizer, não era o interesse americano separar o país. E o Vietnã desconhecer a experiência de ser colonizado. Não, inclusive o tratado é assinado em Paris, por quê? Porque a Indochina era a colônia da França. Quer dizer, você exclui as outras alternativas por uma reflexão, e a C ela está correta porque ela é simplesmente uma descrição cronológica do que aconteceu. Acho que torna uma questão difícil, mas ao mesmo tempo torna ela muito pobre, né, em termos de avaliar algum conhecimento, né? Mas tá aí, alternativa C. O fato de eu não gostar não muda que a questão foi essa, né? Bom, questão 33. Aqui a gente já vai começar a entrar naquela transição para algumas questões de sociologia e filosofia, tá? Vamos lá. Mas voltemos a Achille Mbembe, com seu livro mais importante, Crítica da Razão Negra, que já nasceu clássico. Ali o autor sustenta que a constituição do pensamento europeu como um humanismo ou um discurso sobre a humanidade é indissociável do surgimento da figura do negro como personagem racial. Escravos sempre houve ao longo da história da humanidade, mas eram fruto de em geral, da vitória de uma guerra e, portanto, ex-adversários. Nunca se tornariam escravos em virtude da cor da pele. Apenas com trato atlântico, os homens e mulheres originários da África, a partir do século XVI, os negros se transformaram em homens objeto, homens mercadoria e homens moeda. É aquela questão, né, de que a escravização que o Brasil participa é uma escravização dentro de um outro contexto, se a gente for relacionar com a escravidão da antiguidade, né? Mas o negro é também o nome de uma injúria, de uma calúnia, do perigo, do revoltoso a ser domado incessantemente. No contexto da plantation, isso tudo é condição de produção. É o que vai permitir uma das formas mais eficazes de acumulação. A racialização foi um elemento central na acumulação colonial, que deu origem ao capitalismo. Capitalismo, colonialismo, racismo são peças de uma mesma engrenagem, da qual somos herdeiros diretos, seja dos colonos ou de suas vítimas. Tá. Então, vamos lá. Segundo o texto, é correto afirmar que o conceito de raça e a prática do racismo afetam a todos e estão nos fundamentos da lógica capitalista.
Bom, da onde que eu tiro que ele afeta a todos? Está aqui, ó. Tá no final a resposta. Mas vamos ver as outras, ó. A racialização foi superada com o fim dos regimes de apartheid na África do Sul. Depois que acabou o regime do apartheid, a gente não pensa mais em questões raciais. C. A substituição da mão de obra por escravizados por imigrantes buscou aumento de produtividade. Não, não foi isso e ele não fala disso no texto. O receio em relação aos povos da África forçou europeus a praticarem sua escravização. Peraí, eu tenho medo daquela população, vou lá, pego ela, escravizo e trago para junto. Faz sentido. A escravização atual é moralmente aceitável, já que é condição observada em diferentes épocas. Nossa, se você responder esse item A aqui, por favor, fiscal de prova, chame a polícia. Então aqui é a alternativa A. E a última questão que eu vou resolver aqui como história é a 34, lembrando que vai ter outro vídeo só com as questões de filosofia e sociologia, para que esse vídeo aqui não fique tão longo. Bom, aqui tem o manto Tupinambá do século XVI, que foi devolvido recentemente, né, para o Brasil, estava no museu na Dinamarca. Aí nós temos, ó, para a inauguração da mostra do Redescobrimento, a maior exposição de arte dos 500 anos da história do país, a montagem que demandou maior cuidado foi a instalação do manto Tupinambá. O Museu da Dinamarca possui 2 mantos. A peça que veio para a exposição é a que está em melhor estado de conservação. O manto foi levado de Pernambuco para a Europa por Maurício de Nassau, lá a invasão holandesa, né? Durante a ocupação holandesa do Nordeste brasileiro e foi presenteado ao rei da Dinamarca. Belíssimo, né? E aí nós temos outro texto. A Dinamarca vai devolver ao Brasil um manto Tupinambá que está em Copenhague desde pelo menos 1699. A peça, considerada extremamente rara, será doada para o Museu Nacional do Rio de Janeiro. O manto é feito de penas vermelhas de guará costuradas em uma malha por meio de uma técnica ancestral do povo Tupinambá. Existem apenas outros 10 desse tipo no mundo, produzidos entre os séculos XVI e XVII. Todos estão atualmente em museus localizados em países europeus. Sim, porque os europeus, eles, né, afinal, eles são descendentes dos tupinambás. Os textos 1 e 2, respectivamente, aos quais os processos históricos representados pela trajetória do manto Tupinambá. Bom, esse manto está voltando ao Brasil e o texto 1 fala, né, do processo de como que ele foi levado para a Europa. Globalização e assimilação, transculturação e hibridismo, capitalismo e escravagismo, universalismo e aculturação, colonização e reparação. Bom, considerando que devolver a peça é uma forma de reparação, não haveria muita dúvida em marcar a alternativa E. Então, questão 34 da prova paulista de 2003, segunda aplicação, alternativa E. E com isso, né, consegui fazer um vídeo um pouco mais curto do que o da primeira prova. Vou deixar aqui na descrição o link para você baixar a prova. Aqui nos cards, as listas de resolução de exercício e outros exames vestibulares, pessoal. Fora isso, aquilo de sempre, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com seus amigos e deixa aí o seu like para ver se esse canal chega para mais gente. Fora isso, bons estudos e até o próximo vídeo.